Muito bem, o Jornal Folha da Produção recebe aqui na sua sala o promotor de justiça aqui do município de Constantina, da promotoria, o doutor Rafael Arice Junqueira de Paula. E nós vamos conversar um pouquinho com ele, entender um pouquinho também sobre a vinda dele aqui para o município de Constantina, de que forma que ele vai estar trabalhando junto ao Ministério Público e também de que forma que você, cidadão que está nos assistindo, poderá, portanto, estar se aproximando do Ministério Público, que é um órgão muito respeitado e também um órgão essencial para a nossa justiça e também para a nossa comunidade. Mas antes de nós darmos uma boa tarde, uma boa noite ou quem sabe um bom dia, dependendo de como vocês estão nos assistindo, eu quero lembrar que essa entrevista para o Jornal Folha da Produção tem o oferecimento da Comax Casa e Construção. Para quem está construindo, reformando ou pensando, dá uma passadinha lá na Comax, que tem ofertas imperdíveis para você. Também da Lasta Agronegócios, você produtor ou produtora que busca uma maior produtividade, você pode contar com a Lasta Agronegócios aqui em Constantina. Cressol Noroeste, que retornou com a promoção Cooperar e Ganhar, deu bastante certo o ano passado. Essa é a segunda edição, R$ 1.500 mensais para os associados, e lá no finalzinho do ano, um prêmio de R$ 1 milhão e mais R$ 50 mil também em nível de Cressol Noroeste. Vale a pena, converse com o seu gerente. Forza Internet da sua vida, estamos postando esse vídeo graças à Forza, que é aqui de Constantina, mas atende diversos municípios aqui da nossa região, e você pode buscar um plano junto com a Forza de 100, 200 e 300 mega Forza Telecom. E Mecânica Geller, estragou seu caminhão, estragou seu ônibus, a mecânica pesada que você pode estar buscando na Mecânica Geller, na saída para o município de Engenho Velho. Bom, doutor Rafael Arice Junqueira de Paula, seja bem-vindo aqui ao Jornal Folha da Produção, e nos fale um pouquinho também sobre o senhor, sua naturalidade e também o seu histórico profissional, que hoje traz sua experiência aqui para o município de Constantina. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Charlie. Primeiramente agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui nesse jornal de circulação. É muito importante, como até eu havia comentado com o senhor um pouco mais cedo, essa transparência que tem que ter em relação à imprensa e aos órgãos da justiça. Isso é muito importante, então sempre me colocando à disposição e agradecendo pelo convite, por estar aqui falando com o senhor, mas também com a nossa comunidade, que é essa comunicação que realmente importa. E eu sou o Rafael, sou novo promotor de justiça aqui da cidade. Pelo meu sotaque, não sou do Rio Grande do Sul, mas sou paulista, do interior de São Paulo, de uma cidade que chama São José dos Campos. É um interior um pouco diferente daqui, porque é uma cidade um pouco grande, mas sempre persegui em minha carreira o sonho de ser do Ministério Público, de me tornar promotor de justiça. Trabalhei em São Paulo, tanto na advocacia, um pouco na advocacia privada, mas também no Tribunal de Justiça de São Paulo. Lá eu fui assessor de desembargadores no tribunal, especificamente de câmaras criminais. Então tenho uma experiência nessa área, onde desenvolvi mais a minha atividade em São Paulo. Mas, paralelamente, sempre busquei esse sonho de me tornar promotor de justiça, fiz concursos específicos. Quando surgiu a oportunidade de fazer a prova aqui do Rio Grande do Sul, e acabei prestando um concurso e fui aprovado. Então foi no último concurso que acabei tendo essa aprovação. Bom, o senhor está recentemente aqui no município de Constantina, cerca de 20, 21 dias residindo, E o senhor já colocou que veio de São José dos Campos, é o interior de São Paulo, porém também é uma vida agitada lá que tem naquela região, O que o senhor está observando em relação nessa mudança, e os tamanhos também da cidade, porque São José dos Campos, ela tem uma população muito maior, fica próximo a São Paulo, que é a maior cidade do nosso país. Sim. E para Constantina, uma cidade que tem cerca aí de 10.300 habitantes. Claro que também o Ministério Público vai atuar junto com o município de
Engenho Velho, Novo Xingu e Liberato Salzano também, né, doutor? Exatamente. É claro que é uma mudança intensa, né? Até em termos das dimensões das cidades, realmente tem cidades em São Paulo que são muito grandes, mas posso dizer, e assim, já conversei com outras pessoas a respeito do quão impressionados que nós ficamos com a estrutura das cidades. Porque apesar de, em termos de dimensão e população, não ser uma cidade muito grande, a estrutura realmente me impressionou. Em termos de de todas as instituições da cidade, aquilo que precisa, de restaurantes, mercados. E isso é muito bom, porque deixa uma comunidade bem estruturada e só serve de bem até para nós desenvolvermos nosso serviço, né? E não só a estrutura da cidade, mas também, como já falei anteriormente, pelo acolhimento das pessoas, que vem me impressionando bastante. Nós, e quando eu digo nós, é por conta da minha noiva, que também nós mudamos para cá, desde o primeiro dia recebemos um acolhimento muito grande das pessoas daqui de Constantina, especificamente porque nós estamos morando aqui, mas também nas oportunidades em que consegui visitar o Engenho Velho, Liberato Salzano e Novo Xingu, também recebi esse acolhimento muito grande, o que, além de facilitar essa transição de mudança em termos de cidade e de ofícios, né, de trabalho, isso ajuda até na própria promotoria para o desenvolvimento do nosso trabalho. É muito bom mesmo. Bom, o senhor falou que o seu sonho era ser promotor né, de justiça, realizou, né, fez o concurso, né, e está lotado agora aqui no município de Constantina. E o promotor Rafael, né, agora dentro da promotoria aqui de Constantina e abrangendo esses 4 municípios, quais são as prioridades hoje do senhor em termos de atuação e especificamente nesses 4 municípios ao qual o senhor vai representar? Claro, o Ministério Público, ele é uma instituição que zela por por interesses sociais, por direitos e interesses sociais de determinados segmentos da comunidade. É claro que ele tem atuações em diversas áreas, como na infância e juventude, na área do meio ambiente, de pessoas idosas, alguns direitos denominados direitos transindividuais, que envolvem, portanto, uma determinada coletividade que está vulnerável, que necessita de uma atuação. Isso numa área civil, isso além daquela área criminal, de ajuizar ações penais, que também faz parte dessa atribuição. Na comarca de Constantina, nós temos uma promotoria de justiça única, que se chama, ou seja, eu vou trabalhar junto com minha equipe em todas essas áreas, seja da área criminal como dessas áreas transindividuais envolvendo ações cíveis. E o que eu buscarei é dar continuidade ao trabalho que já estava muito bem sendo exercido aqui. É claro que teve umas situações em que não teve promotores titulares por alguns determinados períodos, mas ainda assim o trabalho estava sendo desenvolvido, e é importante ressaltar isso, que estava sendo desenvolvido um bom trabalho, que nós vamos dar continuidade, mas também implementar um pouco mais com alguns projetos específicos. É claro que no início eu estou tendo contato com as estruturas das cidades, de todas essas cidades, das redes de proteção específica, de quais órgãos que envolvem determinada matéria, e estamos, portanto, nesse início fazendo um mapeamento, um estudo, até com visitas, como eu havia comentado com o senhor, a essas instituições, para estar conhecendo um pouco melhor, porque na realidade o Ministério Público atual, ele zela muito por um princípio novo, relativamente novo e basilar, denominado o princípio da resolutividade, que é o Ministério Público resolutivo. Ele se contrapõe a uma ideia de um Ministério Público chamado Ministério Público demandista, que é aquele que atua tão somente em ações judiciais, ou seja, tão somente no fórum, com ações penais, ações cíveis, manifestando no fórum. A ideia, portanto, de um Ministério Público resolutivo é aquele que atua na comunidade, de forma extrajudicial, ou seja, fora dessas ações, diretamente nas ruas, com as pessoas, resolvendo isso em acordos,
com ligações, contatos e diálogo. Essa é a ideia de um Ministério Público resolutivo que eu vou buscar implementar, que já estava sendo implementado, mas eu vou buscar intensificar isso na comarca, porque eu acredito que é isso que causa efetividade na resolução dos problemas. A gente sabe que essas ações judiciais muitas vezes são eternas, que não terminam. Então, essa é a ideia de ter resolutividade dos problemas. Bom, o senhor já está buscando contato aí com os órgãos como a Brigada Militar, né? Lá em São Paulo é Polícia Militar, sim, né? Sim. Que é a Brigada Militar, né? Eu acho que é o único estado, né, que chama assim esse órgão de segurança. Polícia Civil, né? A próprio Judiciário, o senhor já com certeza conversou lá com a nossa juíza, assim como também, né, as demais entidades que entornam aqui o nosso município e as prefeituras também desses 4 municípios, né? Como bem explicado aí pelo senhor. Mas a questão do Ministério Público se aproximar também ao cidadão, já que é justamente no cidadão, né, que o Ministério Público acaba atuando, né? Como que o senhor pretende fazer essa aproximação do promotor, Rafael, do próprio Ministério Público com o cidadão, né, que busca aí o trabalho de vocês aí para enfim, para qualquer motivo aí que possa, porventura, aí, estar relacionado a eles, né? Como que o senhor pretende fazer essa aproximação? Claro, talvez seja o objetivo maior do Ministério Público e de outros órgãos da Justiça, porque muitos têm a concepção equivocada e talvez até uma concepção que tinha anteriormente de certas distâncias entre as pessoas e determinados órgãos da justiça, mas na visão que eu tenho e que eu sei que o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem, é de ter essa proximidade com as pessoas. Porque na realidade, eu sou um servidor público como qualquer outro. E eu presto contas e presto o meu serviço para a sociedade. Então, a minha atuação tem que voltar para as pessoas, especificamente para o problema daquela pessoa, que para aquela pessoa, é o maior problema que existe. Então, o cuidado tem que ser muito, muito grande. E nós temos atendimentos ao público na promotoria. É claro que isso depende de cada situação, como eu falei anteriormente. Sim. Nós temos atribuições específicas em determinadas áreas, mas a questão dos atendimentos, de quem precisar, de realmente procurar a promotoria quando está com uma situação específica, tem que procurar. Nós estamos de portas abertas, nós temos canais de comunicação específicos, telefones da promotoria, inclusive de plantão, ou seja, fora do expediente, é possível contatar a promotoria. E isso tanto por meio virtual, quanto pessoalmente, por e-mails. Nós temos todos esses canais que são disponibilizados à população, porque sabemos que as situações elas surgem em diversos momentos do dia, qualquer momento do dia. E nós vamos estar dando o encaminhamento necessário para aquela situação individualizada. Esse é o objetivo nosso. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Rafael Arice Junqueira de Paulo, que é o promotor de justiça aqui do município de Constantina, está atuando recentemente, né? Agora há 3 semanas que o senhor está aqui em Constantina, né? Então ainda está se inteirando aí com a pilha, acredito, de processos também que o senhor deve ter sobre a mesa, né? O senhor se surpreendeu ou há uma média aí também com questão de processos aí que está sendo analisado pelo Ministério Público, né? Como que o senhor está vendo aí a demanda que hoje há lá no prédio lá do MP? Sim, não é uma demanda baixa, pelo contrário, hoje justamente isso acontece, isso é normal, isso não é culpa de X, de Y, mas quando não temos a titularidade de uma promotoria, acaba tendo um acúmulo de serviço, pois os colegas que acabam substituindo, isso existe, porque eu eventualmente vou ter que substituir, nós não conseguimos atender todas as demandas que tem naquela promotoria quando ela está em substituição, o que acaba ocasionando uma certa acumulação. Isso ainda não é questão do trabalho em si, porque o trabalho estava sendo desenvolvido, estava sendo muito bem desenvolvido, só que tem determinadas questões que acabam fazendo essa acumulação do serviço, o que é
perfeitamente justificável, e é isso que justifica, inclusive, a abertura de um novo concurso para o provimento desses cargos que ficam vagos. E para estar tendo um preenchimento, portanto, a titularidade de uma pessoa que tenha o foco 100% naquela comarca. E então eu já esperava, assim como os outros colegas, nos depararmos com promotorias que tivessem um número considerável de expedientes, que é o que realmente nós temos aqui em Constantina, e que junto com a equipe nós vamos buscar diminuir esses números, que é um objetivo nosso, porque para desenvolver esses outros projetos sociais, projetos fora da promotoria, como eu te falei da resolutividade, sim, para isso nós precisamos inicialmente ter um equilíbrio nos expedientes da promotoria, porque não podemos deixar questões atrasadas nas comarcas e conseguir resolver. É aquilo, não dá para querer fazer tudo e não fazer nada direito. Então, primeiro, a ideia realmente é ter um equilíbrio maior ali dos expedientes da promotoria e estar desenvolvendo aos poucos esses projetos. Bom, recentemente a própria promotoria acabou lançando um edital, inclusive para a imprensa, para a contratação de estagiários, até mesmo, né, para dar uma forma para essa demanda aí que o senhor já falou que é bastante. Eu pergunto como que está essa questão da própria o recurso humano que está trabalhando dentro da promotoria para dar, né, toda essa vazão aos expedientes aí, ao qual estão sobre a mesa aí de todos, né, que estão trabalhando naquele local, né, para dar justamente esse equilíbrio, né, nos números de processo. E me chamou aí também uma questão aí que o senhor acabou comentando, né, para justamente o próprio profissional ter o tempo aí de trabalho dentro de do local, né? No caso, nós estamos falando do Ministério Público, né? Hoje, de que forma que o senhor pensa também, né, a sua presença aqui no município de Constantina junto a esse Ministério Público, a promotoria? É de ficar bastante tempo ou, né, com o perdão da palavra, buscar um trampolim para alçar voos maiores em municípios maiores, né? De que forma que o senhor hoje está pensando também, né, essa forma, né? Tanto na questão de busca do recurso humano lá dentro da promotoria, só para o pessoal entender, e não quero ficar sendo repetitivo, mas também a forma que o senhor pensa aí a sua trajetória em Constantina. É longo prazo, é médio prazo, é curto prazo? Sim. Como que o senhor vê isso? Perfeito. Em termos da estrutura da promotoria, nós inclusive temos um edital que ainda está aberto para a contratação de estagiários de graduação. Inclusive, quem tiver interesse, for graduado, está no processo de graduação do direito, vai ser bem recebido. E hoje na promotoria nós temos no gabinete, que seria um desenvolvimento das atividades judiciais, temos uma assessora e uma residente, que seria uma estagiária de pós-graduação, que está sendo contratada pela promotoria. E no cartório, na secretaria, na realidade, melhor dizendo, da promotoria, nós temos 2 técnicos que, portanto, desenvolvem as necessidades, as atividades administrativas, extrajudiciais. Basicamente, é essa equipe que é uma equipe muito boa, muito boa. Outra questão que me impressionou muito e que me atraiu para essa comarca, que na verdade foi uma escolha vir para cá, foi por conta da equipe que eu já sabia que tinha uma reputação muito, muito grande aqui de estar prestando serviço. O senhor tinha referências já de Constantina? Tinha referências sim. Inclusive conversei com a doutora Cláudia, que estava aqui, com outros promotores, a doutora Kátia, que já foi promotora aqui também da comarca, que estavam desenvolvendo um trabalho muito, muito bom e excepcional, cada um com as limitações, mas estava realmente recomendaram, falaram, olha, vem aqui, você não vai se arrepender. E não foi surpresa, porque realmente eu cheguei desde o dia número 1 ali, eu vi a capacidade dos servidores e a qualidade, a simpatia. Então vai ser um lugar onde a gente vai conseguir trabalhar bastante e está desenvolvendo muito bem essas atividades. E em relação ao segundo ponto que eu não esqueci, é uma situação
realmente muito nova para mim, que é a primeira vez que eu tomo posse no cargo de promotor de justiça, e até em termos de reconhecimento da estrutura da instituição, porque nós temos a carreira do Ministério Público, né, que você pode prosseguir, pode seguir na carreira, você tem possibilidades de promoções, promoção não muito em termos salariais, porque Sim. acaba mantendo mesmo, mas para outras cidades, para desenvolver trabalhos em outras cidades. Mas para isso, até a própria legislação do Ministério Público prevê um determinado tempo que você necessariamente precisa ficar na comarca, para você ter possibilidade de você se pensar no futuro, de eventualmente se mudar. Mas o que eu penso é que atualmente, olha, como ressaltando novamente o quanto impressionado que eu fiquei positivamente com a comarca, até no planejamento meu do futuro, para ter um tempo realmente que eu gostaria de desenvolver meu trabalho aqui. Então hoje eu estou muito feliz de estar aqui, muito animado e ansioso para estar desenvolvendo projetos. Eu sei que para isso precisa de um tempo, então o meu foco realmente está 100% em ficar por aqui. Estou muito feliz com minha família, e que também gostou muito daqui. Selecionamos aqui também por ser próximos a determinados aeroportos para nossa família de São Paulo vir visitar. Então, em termos de planos, estou por aqui, estou 100% aqui e planejo ficar, sim. Bom, Dr. Rafael, né, quais desafios que o senhor enxerga do Ministério Público aqui no nosso município de Constantina, e também os desafios em municípios menores, né? Nós estamos falando, se nós pegarmos aí a soma da população que o senhor vai trabalhar, não chega a 20 mil habitantes, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses desafios e também no município de Constantina e, consequentemente, né, trabalhar no município de menor densidade populacional também. Claro. Bom, como eu falei, o Ministério Público ele tem atuações em determinadas áreas específicas. E são nessas áreas que nós realizamos monitoramento de como é que está a situação envolvendo aquele tema específico a ser abordado. Por exemplo, a infância e juventude. É um tema muito caro ao Ministério Público, porque se trata de pessoas que estão em pleno estágio de desenvolvimento físico, de suas capacidades físicas e intelectuais, que são as crianças e os adolescentes. Por isso que nós temos que ter uma preocupação muito grande e trabalhar com a rede de proteção, que é o Conselho Tutelar, as RAIs, as próprias escolas, para estar identificando situações e trabalhando diretamente nisso. Então, cada grupo da sociedade que o Ministério Público atua, são deles que precisa ter um monitoramento daquela situação para saber alguma estrutura que está deficitária, que precisa de um ajuste. E isso só conhecendo mesmo as instituições e recebendo eventuais denúncias de alguma situação, que nós vamos ter noção daquilo que vamos ter que trabalhar. Isso no âmbito, obviamente, estrutural, não no âmbito repressivo de demandas, por exemplo, penais e criminais, que aí já é outra questão, já é uma situação que envolve, por exemplo, intervenções maiores, que não só aqui na comarca. Pode citar, por exemplo, situações de violência doméstica, que, pelo que eu já observei na promotoria, e não só aqui, como infelizmente em muitas cidades do estado e do país, é uma epidemia na realidade, que tem que ser resolvida. E sendo recorrente, também é uma das situações que nós precisamos ter uma intervenção mais efetiva para prevenir situações como essa. Bom, essa era uma pergunta também que eu ia fazer ao senhor, né, com relação às áreas específicas, né, que o senhor pretendia mais ter a situação, se era criminal, juventude, infância, né, que o senhor acabou de citar também, ambiental, ou outra área também, né, mas eu acredito que engloba todas, engloba todas, justamente por ser a promotoria que engloba todos esses temas, nós temos que ter atuações específicas para cada grupo, para cada matéria. E o foco vai ter que ser em todas. O foco vai ter que ser em todas, porque todas são relevantes. Afinal,
O Ministério Público ele atua em matérias justamente sensíveis e que necessitam de uma atuação efetiva e em rede e comunicativa com as pessoas. Então, realmente, o trabalho vai ser desenvolvido em todas essas matérias. Bom, também tem uma pergunta específica que foi pedido a mim que fizesse ao senhor, né? Essa questão também do enfrentamento ao combate às drogas. A gente tem visto uma crescente muito grande, principalmente em pequenos municípios, e aqui em Constantina não é absolutamente diferente nem nenhum outro município, né, que podemos citar, né? Como que o Ministério Público pretende atuar nessa questão, ao qual, né, infelizmente, né, a nossa própria Brigada Militar, Polícia Civil também, e outros órgãos, Judiciário e Ministério Público, é como se fosse enxugar gelo, né? É um ditado aí popular que faz. Quanto mais passa aí, mais surgem novos casos, né? Como que o Ministério Público pretende atuar nessa questão? Certo. É uma questão de saúde pública, na realidade. Muitos têm defensores que falam a respeito de legalização e todas essas situações e não vem a entrar nisso, né? Não vamos entrar nisso, afinal tem as vertentes, mas a realidade é que é uma questão de saúde pública que precisa muito bem ser enfrentada. Não é à toa que as proibições estão nas legislações, porque os entorpecentes, eles são um problema não só da questão dos usuários, é um problema que envolve a família do usuário, é um problema que envolve a comunidade, porque com a comercialização de entorpecentes, que envolve na criminalidade, não é só a questão da traficância. A traficância muitas vezes envolve armamentos, envolve outros crimes, então é um fator e é uma conduta que é de extrema prejudicialidade para a comunidade e que tem que ser reprimida. Mas como o senhor falou, o aumento é significativo e a atuação muitas vezes da Brigada, do Ministério Público, do Judiciário é de enxugar gelo, porque são situações que vêm aumentando muito. E nós temos estudos e projetos específicos desenvolvidos pelo Ministério Público justamente para estar sabendo como prevenir essas situações. Porque eu penso particularmente que, e até em termos de outras matérias, mas essa não é diferente, que a mudança ela tem que ser estrutural. Nós temos que pensar adiante, pensar aquilo, olha, tem um ponto específico que está causando problema, vamos atuar naquele ponto e circundar aquele ponto, porque em termos de educação, em termos de estrutura, intervindo nessas situações, estabelecendo uma base forte para estar combatendo o tráfico e o consumo de drogas, entendeu? Porque isso aumentou muito também em relação à população infanto-juvenil, de crianças e adolescentes que estão tendo acesso às drogas, porque começa desde cedo. Nós vemos atos infracionais que são praticados envolvendo a comercialização de drogas, e isso vai só crescer, porque é o futuro das nossas comunidades. Então tem que ter uma intervenção prematura nessa situação para estar erradicando isso com atividade novamente em rede com os órgãos de segurança pública. E justamente a ideia das visitas continuar esse diálogo que já estava sendo mantido com a Brigada, com a Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança Pública, das prefeituras, e para estar justamente estabelecendo planos não só de repreensão, mas de prevenção, para estar sabendo aquilo que a gente pode estar prevendo, aquilo que a gente pode estar evitando. Então é isso que eu penso que nós devemos buscar. Bom, até para nós encaminharmos para o final também nessa nossa conversa, que eu sei que o senhor também tem outros locais para visitar, né? Aqui em Constantina, acredito que na região também, e já que a gente entrou nessa seara, e eu sei que não é uma coisa que vai ser uma mudança pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela própria Polícia Civil, Brigada Militar, falando desses órgãos aí que atuam no dia
a dia, né? E justamente pela essa questão do combate. Eu falei antes, a gente enxuga gelo em diversas situações, como a questão das drogas, né? Tu prende ou apreende, acaba fazendo a detenção de um traficante ou de um usuário, enfim, né? Acaba indo a Polícia Civil, né? Acaba não se enquadrando aí como um traficante, mas sim como um usuário, então a pena acaba sendo menor e muitas vezes solto, né? A Brigada Militar vai lá, faz o trabalho da apreensão e detenção, leva e acaba, né? Pelas questões das leis, né? Sim. O senhor pensa que as leis hoje que nós temos no nosso país, elas deveriam passar por uma mudança mais radical para que esse tipo de situação, não estou falando só da questão das drogas, mas violência com a mulher, violência doméstica, estupros, né, feminicídio, assassinatos, e por aí vai, né? Elas precisavam ou precisam ter uma mudança radical, os nossos deputados, enfim, quem faz realmente a lei, para que aquele, né, cidadão, vamos chamar dessa forma, ele saiba que realmente ele vai ser punido no momento que ele for pego aí com uma buchinha de cocaína, né, com determinado, né, de outra droga específica, enfim, ou atentar com a vida de alguma pessoa, sim, ou furtar, roubar, né, uma residência, uma loja, enfim. O senhor acredita que essas leis hoje, elas estão um pouco atrasadas ali para que realmente, né, o seu trabalho, o trabalho do judiciário, até para a própria Brigada Militar e Polícia Civil, que estão mais a campo aí, possa surtir o resultado e aquela pessoa realmente, né, ter a punição que ela mereça pelo crime que cometeu? Esse é um ponto muito, muito relevante a ser discutido, porque está tendo uma releitura, de certa forma, dessas situações de criminalidade e das respectivas leis que prevêem tanto os crimes quanto o respectivo apenamento, que é a imposição de uma pena. E está desenvolvendo no nosso Congresso Nacional, estão sendo desenvolvidas algumas leis para combater de forma mais eficiente. Pode citar até o combate à questão da violência doméstica. Nós tivemos uma lei recente, inclusive, que teve uma repressão maior, por exemplo, aumentando a pena de crimes de ameaça que são cometidos, ou descumprimentos de medidas protetivas, até uma situação envolvendo os feminicídios, por exemplo. Sim. Teve um aumento significativo da reprimenda. Isso é muito importante. Mas são passos lentos. São passos lentos que, infelizmente, envolvem diversas questões da política que influenciam mesmo na elaboração dessas leis. Especificamente em relação ao tráfico de drogas, à traficância, até temos uma lei que ela tem uma penalidade alta. A penalidade mínima, por exemplo, do tráfico de drogas, a pena parte, porque daí o magistrado, o juiz vai fixar a reprimenda, né? Vai passar todo pelo processo da dosimetria. Mas ele parte de uma pena mínima de 5 anos de reclusão. Então é uma pena alta. O problema é o enquadramento no tráfico de drogas, que muitas vezes acaba tendo uma dificuldade justamente por conta do próprio fato que é praticado, que envolve poucas drogas e muitas vezes é enquadrada na questão de usuário. E essa é a dificuldade, mas que na realidade nós observamos em algumas decisões judiciais dos tribunais superiores que acabam reconhecendo essa situação de usuário e não de traficância. E é uma dificuldade que deve ser enfrentada por todas essas instituições, tanto pelo Ministério Público quanto pelo Judiciário, até nas próprias atividades de polícia investigativa e de repressão, para estar comprovando e tendo elementos suficientes para estar configurando o tráfico de drogas e ter uma repressão adequada. Porque eu concordo plenamente com o que o senhor falou, que eu acredito nisso, que uma conscientização a respeito de não vou praticar esse fato, eu não vou cometer o homicídio, não vou cometer a ameaça, não vou traficar drogas. Isso só é feito quando tem uma repressão. Tem até vertentes de alguns penalistas que defendem que não pode ter uma penalização, que ela é infrutífera, mas tem que ter.
faz parte do direito penal. Isso é a natureza do ser humano. Ele trabalha com aquilo que é o instinto de sobrevivência. Se ele souber que aquela conduta vai ocasionar um mal para ele não vai praticar aquela conduta, ou esperamos que não vá praticar. Então a ideia de uma repressão forte é justamente para evitar que o próximo indivíduo vá cometer aquele delito. Então é muito, muito relevante esse ponto, e de fato precisamos não só ter leis que tenham punições efetivas, como também justamente desenvolver novas leis para tá aumentando essas punições. Né? Muito bem. Dr. Rafael, né, acredito que a gente conseguiu passar a mensagem, apresentá-lo, o senhor, à nossa comunidade regional, né, da página do jornal Folha da Produção, né, que tem uma abrangência muito grande, não só no seu impresso, mas como também através das suas redes sociais, principalmente o Facebook, né? São mais de 40 mil seguidores orgânicos que acabam nos assistindo, e é fundamental, né, que o Ministério Público também esteja